Olá, bem-vindo ao SEI. Hoje vamos ver como autuar um processo de autorização de afastamento de docente no país, capacitação e qualificação. Após logar no sistema, com seu CPF e sua senha IDUF, clique em Iniciar processo. Certifique-se que o botãozinho de extensão de todos os processos está em vermelho. Dessa forma, todos os tipos de processos serão exibidos e facilitará a sua busca. Digite autorização de afastamento de docente no país. Selecione autorização de afastamento de docente no país, capacitação e/ou qualificação. Em especificação, não será necessário preencher. Classificação por assuntos já estará automaticamente preenchido. Em interessados, digite o nome do interessado no processo. Em observações dessa unidade, escreva apenas se tiver alguma informação importante ou específica quanto a esse processo. O nível de acesso é público. Clique em Salvar. Agora, vamos instruir o processo com a documentação. Clique em Incluir documento. Digite Requerimento de afastamento no país, docente. Selecione Requerimento de afastamento no país, docente. Em descrição, não será necessário preencher. Interessados e classificação por assunto já estará automaticamente preenchido. Observações dessa unidade, apenas se tiver alguma informação específica e importante em relação a este documento. O nível de acesso é restrito e, na hipótese legal, selecione Informação pessoal. Clique em Confirmar dados. Agora, vamos editar o documento. Clique em Editar conteúdo. Todos os campos desse documento devem ser devidamente preenchidos. Quanto mais informações e quanto mais precisas forem as informações, mais fácil será a análise e a tramitação desse processo. Em natureza de afastamento, selecione apenas um tipo de afastamento, com ônus ou com ônus limitado, ou ainda o afastamento sem ônus. Nem todos os campos de dados de afastamento serão preenchidos. Observe o tipo de evento de capacitação ou qualificação e identifique quais campos deverão ser preenchidos. Após o preenchimento do documento, clique em Salvar. Certifique-se que todas as informações foram prestadas com clareza. Caso positivo, clique em Assinar. Insira sua senha IDUF. Clique em Enter. Pronto, documento assinado. Agora, vamos anexar o termo de compromisso de afastamento no país. Clique no número do processo. Clique em Incluir documento. Digite Termo de compromisso de afastamento no país. Selecione Termo de compromisso de afastamento no país. Em descrição, não será necessário preencher. Interessados e classificação por assuntos já estarão preenchidos automaticamente. Observações dessa unidade, apenas se tiver alguma informação importante ou relevante nesse caso. Nível de acesso é restrito e a hipótese legal, informação pessoal. Clique em Confirmar dados. Para a edição do documento, clique em Editar conteúdo. Preencha com o nome do servidor requerente e a matrícula SEAP.
clique em salvar. Verifique se as informações estão corretas. Caso positivo, clique em assinar. Insira sua senha IDUF e em seguida, Enter. Pronto. Documento assinado. Agora, vamos inserir os documentos externos que comprovem a inscrição ou aceite do interessado no evento ou ação de capacitação ou qualificação, motivador desse processo. São exemplos de documentos comprobatórios, declaração, carta convite ou aceite, comprovante de inscrição, dentre outros. Verifique os documentos necessários para a comprovação na base de conhecimento no processo. Para fins dessa demonstração, incluiremos um folder de evento. Clique no número do processo. Clique em Incluir documento. Selecione Externo. Selecione o tipo de documento. Em data do documento, deve ser informada a data de inclusão de documento do processo. Número e nome da árvore não será necessário preencher. Quanto ao formato, se o documento for criado ou recebido por meio eletrônico, ele será nato digital. Caso seja um documento físico que tenha necessidade de passar por uma digitalização, selecione Digitalizado nesta unidade. Neste caso, escolha o tipo de conferência, cópia simples. Remetente não será necessário preencher. Interessado já está automaticamente preenchido e classificação por assuntos também não será necessário preenchimento. Observações dessa unidade apenas se tiver alguma informação importante e relevante quanto a esse processo. E o nível de acesso será o restrito. Na hipótese legal, informação pessoal. Agora vamos anexar o arquivo. Agora, clique em Confirmar dados. Pronto, o documento foi anexado. Após a devida instrução do processo, o mesmo deverá ser enviado para a chefia imediata do servidor. Clique no número do processo. Clique em Atualizar andamento. Digite para pronunciamento da chefia neste processo de pedido de afastamento do país. Clique em Salvar. Clique novamente no número do processo. Clique em Atribuir processo. Agora, vamos enviar o processo para a chefia imediata do servidor para prosseguimento. Selecione a chefia imediata. Clique em Salvar. Pronto, o processo foi atribuído. Caso o afastamento seja superior a 15 dias, haverá um outro procedimento. Assim que a chefia receber o processo atribuído a ela, deverá abrir o processo e verificar a documentação que o docente solicitando incluiu. Se identificar que o afastamento terá uma duração superior a 15 dias, a chefia deverá inicialmente sobrestar o processo, clicando em Sobrestar processo. Selecione somente o sobrestar. Em motivo, escreva Aguardando deliberação. Clique em Salvar. Em seguida, a chefia do Departamento de Ensino deverá submeter a solicitação à plenária departamental para deliberação. Havendo deferimento da solicitação, a chefia deverá digitalizar e anexar a ata do processo. Antes disso, deverá remover o sobrestamento do processo. Na tela de controle de processo, clique em Processos sobrestados.
selecione o processo e clique Remover sobrestamento. Confirme. Novamente, na tela de controle de processo, a chefia deverá abrir o processo e incluir a ata. Clique em Incluir documento. Selecione Externo. Selecione o tipo de documento, ata. Em data do documento, informe a data de inclusão de documento no processo. Número e nome da árvore não será necessário preencher. Em formato, selecione Digitalizado nesta unidade. Em tipo de conferência, selecione Cópia simples. Remetente, informe o nome da chefia do departamento. E interessados, já estará automaticamente marcado. Classificação por assuntos e observações desta unidade também não será necessário preencher. Em nível de acesso, selecione Público. Agora vamos anexar o arquivo. Clique em Escolher arquivo. Selecione a ata digitalizada. Clique em Confirmar dados. Pronto, a ata já foi incluída. Agora, a chefia deverá incluir a autorização de chefia para fins de afastamento superior a 15 dias. Clique no número do processo. Clique em Incluir documento. Selecione autorização para afastamento no país docente superior a 15 dias. Esses campos não serão necessários preenchimento. Nível de acesso, selecione Restrito. E na hipótese legal, informação pessoal. Clique em Confirmar dados. Agora, a chefia deverá editar o conteúdo. Clique em Editar conteúdo. Nesse momento, irá preencher os campos solicitados no documento, o nome do servidor requerente e a matrícula SIAP. Após o preenchimento, a chefia deverá salvar o documento. Clique em Salvar. Verifique se as informações prestadas estão corretas. Caso positivo, clique em Assinar. Selecione a função como chefe de departamento e insira sua senha e DUF. Clique Enter. Pronto, documento assinado. Agora, a chefia deverá encaminhar o processo para análise e tramitação, a divisão de afastamento para capacitação e qualificação. Clique no número do processo. Clique em Enviar processo. Em unidades, digite DACQ. Selecione DACQ. Não preencha mais nenhum outro campo desta janela. Clique em Enviar. Pronto, o processo foi enviado. Em caso de indeferimento, a chefia pronuncia-se por despacho decisório e atribui o processo ao requerente, para a ciência da decisão e solicitação de recurso ou não.